E o assunto de agora é a importância do bem-estar animal na bovinocultura brasileira. Já relatamos aqui, os inúmeros benefícios do tratamento racional no nosso rebanho, que acaba resultando, em aumento de produção, de produtividade e, claro, de qualidade de carne. Todas as sextas-feiras, o nosso programa destaca um tema de relevância para a nossa pecuária, uma parceria do Canal Rural, do Giro do Boi, com o Conselho Federal e os 27 conselhos regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia. Hoje a nossa convidada é a zootecnista e membro da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do CFMV, a Elisa Osmari. Ela conversa conosco sobre o tema direto da minha querida cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, fronteira do Uruguai, terra de grandes amigos, como o saudoso Wilson Chalarte de Souza, o maior ginete do freio de ouro de todos os tempos. Eu tive o privilégio de conhecer o Wilson Chalarte. Os amigos lá das cabanhas Tupambaé, Capa Negra, enfim. Bagé também está sediada na cidade de Bagé, a querida Embrapa Pecuária Sul, E de lá, como eu disse, fala ao vivo a querida Elisa, membro do CFMV, sobre bem-estar animal. Elisa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Antes de tudo, um bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes. Eu queria aproveitar também esse momento para a gente destacar também a campanha de recadastramento profissional que está ocorrendo desde o início do ano, pelos Conselhos Federais de Medicina Veterinária, que ele vai permitir ao profissional que se atualizar e recadastrar, que ele usufrua também não só da carteirinha plastificada, como também de uma carteirinha digital. Então, só aproveitar esse espaço. Ótimo. E também agradecer a comissão que eu participo, além da Comissão de Bem-Estar Animal do Comitê Federal, eu participo também da Comissão de Pecuária Orgânica do CFMV Regional do Rio Grande do Sul. A gente tratou desse assunto recentemente, eu acho que uma colega sua, lá direto de Porto Alegre, da capital do estado, falando sobre o crescimento da pecuária orgânica. Tem muitos gaúchos que estão procurando o pessoal da comissão do Conselho Federal e do Conselho Regional Gaúcho de Medicina Veterinária, sabe para quê? Para baratear o custo de produção. Pecuária orgânica é tão bom, porque além de ser é diferente, o manejo é diferente. É claro que você precisa de uma estrutura, tem que saber lidar, tem uma série de coisas que você não pode implementar na criação de carne orgânica, mas no final acaba sendo bem mais em conta você produzir um animal orgânico. E tem muita gente procurando eles lá para poder ajudar nisso também. Mais detalhes é só você entrar no site do Giro do Boi, escreve lá Pecuária Orgânica, você vai rever essa entrevista que eu fiz com uma colega da Elisa. Mas hoje, como eu estava dizendo, a gente vai tratar de bem-estar animal e, é claro, sobre o recadastramento lá, importantíssimo. Os quase 200 mil médicos veterinários do Brasil não terão custo nenhum ao se recadastrar, inclusive com a carteirinha digital, quem já é médico veterinário, tá? Agora, quem está se formando agora, aí sim, aí tem uma taxinha para você pagar, tá bom, pessoal? Vá lá, inclusive os zootecnistas também precisam fazer esse recadastramento, bem lembrado pela Elisa. Mas vamos falar de bem-estar animal? Bora lá, Elisa? Vamos lá. Vamos lá. O que é um conceito de bem-estar animal na pecuária de corte, para quem ainda não está habituado a ouvir essa palavra e também não coloca em prática esses conceitos na sua fazenda? Então, Mauro, o conceito de bem-estar animal, ele é bastante amplo, Temos vários autores, mas já existem consensos. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só uma filosofia abstrata, mas sim uma ciência exata que trabalha com indicadores mensuráveis, que podem ser reproduzidos ao longo do tempo, testados, comparados estatisticamente, até para a gente poder ter um controle não só quantitativo, mas qualitativo, E eu gosto de um conceito que diz que o bem-estar animal depende do que os animais sentem, Então, o nosso desafio é tentar traduzir, tentar entender isso. E um comitê, já em 1968, sobre o bem-estar animal de animais de produção, de fazenda, eles definiram 5 liberdades que são adotadas até hoje como princípio. A primeira é livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, de lesões e doenças, livre para expressar o comportamento normal, o que vai ser o comportamento normal de um bovino de corte,
ele vai tentar ingerir aquele alimento, se for a pasto, vai pastejar, ele vai ter atividades lúdicas, vai brincar, vai interagir com os outros animais. Então, e tem uma série de comportamentos considerados normais, né, e livres de medo e estresse, que o animal ele expressa comportamentos anômalos, né, diferenciados quando ele não está atendido nisto. Que legal, e que audiência ilustre, viu? Grande abraço, professor Matheus Paranhos, que está nos acompanhando nesse exato momento, está te mandando um grande abraço, Elisa, te parabenizando por ajudá-lo a levantar essa bandeira do bem-estar bovino aqui no Brasil. Um abraço para o João Guimarães também, lá de família Pereira, lá de Naviraí, para o Egnaldo Silva, de Santana do Araguaia, Pará, Hilário Lage, para o Zé Flávio, lá de Sorriso, Mato Grosso, todo mundo ligadinho no Giro do Boi. Grande Gustavo de Souza escreveu aqui um livro falando sobre a importância do bem-estar animal. Que legal, fico muito feliz. Assim como o pessoal lá de Serrinha, Bahia, ligadinho no Giro do Boi. E também o Luiz Paulo Holanda, da Fazenda Amsterdã, lá de Santa Luzia, Maranhão. Todo mundo ligadinho no Giro e, é claro, ligadinho nas explicações da Elisa, do Conselho Federal e Regional de Medicina Veterinária. Ô Elisa, o que eu preciso para ter para implementar na minha fazenda as técnicas de bem-estar animal? Acho que primeiro consciência, né? Depois vou pensar em infraestrutura, não é mesmo? Então, um dos princípios, por exemplo, né, que a gente trabalha é a parte, por exemplo, da ambiência, né, para exemplificar. Não adianta ter um conceito bonito, querer atender se ele não for econômico e não for viável para o bolso, né? Então, a gente sempre pensa também o bem-estar aliado à prática. E desses exemplos, por exemplo, tem um índice chamado Índice de Temperatura e Umidade, né, o ITU, né, de Armstrong, lá de 1994, né? Então, mas é bem recente ainda o bem-estar animal. E a partir desse índice, com esses dados climáticos de cada região, a gente consegue calcular o quanto aquela vaca, né, ou aquele boi, aquele bovino, está dentro da sua faixa ideal de zona de conforto térmico. Se esse animal fica fora dessa zona de conforto, ele começa a sofrer o estresse térmico, né? Uhum. E aí nós estamos num país continental, com vários climas, mas é um país tropical. E a partir, por exemplo, do índice 72 a 78, que é considerado ameno, não é nem moderado e nem severo, que, por exemplo, geralmente é fora do verão, já existe algum estresse térmico, né? Em 7 dias, por exemplo, uma vaca pantaneira, que embora é Bos Taurus, que é uma raça adaptada, né? Uma raça que se adaptou, por exemplo, para o Pantanal, ela não tem problema, mas passa 60 dias nesse mesmo nível, em torno de 78, já cai a viabilidade, por exemplo, dos oócitos, né? Se tu quiser fazer uma transferência de embriões, ou mesmo a monta natural já vai ter prejuízo nisso. Então, isso vai repercutir lá na taxa de desfrute, sem ter esses cuidados, por exemplo, uma simples sombra, né? Então, vale a pena a gente investir nessa parte. Então, impacta diretamente no bolso do pecuarista, né? Bem-estar animal é sinônimo de produção e produtividade, Elisa. Exatamente. Se eu não trabalhar, por exemplo, com uma infraestrutura ideal, né? Às vezes a gente pensa, é um grande investimento, né? Só que a gente tem que ter um planejamento, né? Pega e faz a depreciação, uma hora vai ter que restaurar, por exemplo, o curral, ou vai planejar um novo curral, ali é o momento de planejar esse aporte, nem que seja aos poucos, né? E quanto mais o teu sistema for similar ao sistema natural, menor o teu investimento. Agora, à medida que vai intensificando, vai trabalhando com confinamento, ou semi-estabulado, os investimentos passam a ser um pouco maiores. Mas, por exemplo, o curral anti-estresse é um conceito que serve de forma mais global, né? É um curral que vai ser adaptado ao comportamento natural do animal, ele vai ser mais arredondado, vai ter as laterais vedadas na hora do tronco, né, na entrada do tronco, e vai fazer que esse animal fique menos estressado, ele vai circular mais calmamente, vai dar menos problema de animal pular, fugir, sempre tem, né? Os animais mais agitados. Mas mesmo assim, quem nunca tem viu essa vantagem. Quem nunca viu um animal quebrando, né, na fazenda por ser reativo, né, Elisa? Coloca essas imagens de volta aí, ó, só para a Elisa isso, perfeito. A gente estava falando de criar... Essas imagens que você está vendo aí, Elisa, nesse exato momento, e o Brasil inteiro,
são algumas técnicas de bem-estar animal implementadas em confinamento. E eu me lembro que nós estamos chegando agora na temporada de confinamento no Brasil. Esse é meu amigo Anthony Luenenberg, da nossa parceira de conteúdos, a MSD Saúde Animal. É uma técnica que ele intitulou de aclimatação. Repare que ele fica passeando, os vaqueiros... Na verdade, esses vaqueiros são apresentados para o boi confinado. Aí ele passeia, aí leva... Olha, aqui está água para você beber, tá bom, boi? Agora você vem aqui, esse é um coxo onde você vai comer. Agora vamos ali dar um pulinho ali no curral, vamos ali passear. Ele leva 2, 3 vezes por dia o animal até o curral. O animal passa pelo tronco, porque ele vai precisar passar algumas outras vezes, para ele se conhecer, se adaptar àquela ambiência ao qual ele será criado. E eu acho muito bacana. E Mauro, onde é que eu ganho em implementar uma técnica de bem-estar animal? Na esfera sanitária, né, Elisa? Não sei se você concorda comigo. Você vai ganhar, por exemplo, na eficácia do medicamento que você aplica no seu animal, não é mesmo? Perdão, eu só ouvi o sanitária, Mauro. Eu estava dizendo o seguinte, que na esfera sanitária, o pecuarista, um monte de gente me perguntando onde é que eu ganho, ele vai ganhar numa eficácia e talvez até numa economia na aplicação de medicamentos. Porque o animal menos reativo, ele responde melhor aos medicamentos que são aplicados nele, não é mesmo? Com certeza, vai ter uma repercussão muito grande, né? Porque, por exemplo, tanto a nutrição, o manejo correto, né? A seleção por animais, assim, que tem um temperamento mais brando, né? Que tem medições nesse sentido, por exemplo, um conceito chamado distância de fuga, né? O quanto esse animal vai percorrer, vai se afastar do tratador, do ser humano que se aproxima, ou o tempo de saída, por exemplo, dele do curral, né? Quanto mais rápido ele se afastar, pior é. Então, isso tem a ver com a genética, mas tem muito da ambiência. Sim. Então, esse manejo correto, esse treinamento e a idade que vai aumentando os animais tende a facilitar e a diminuir esse índice de temperamento. E quanto menor esse índice, maior ganho de peso e menor o gasto com medicamento, com machucados, né? Não vai ter problema com nada pontiagudo. Então, é uma economia e ainda protege o trabalhador, né? Que se ele tiver um tablado, tiver um sistema animal, né, mais calmo, ele tem menor chance de sofrer acidentes trabalhistas. Então, é uma dupla vantagem. É verdade. Grande Jaqueline Sala, lá de Vitória da Conquista, Bahia. Obrigado pela audiência, a você. Obrigado também ao pessoal do Mato Grosso do Sul. Paulo Afonso Lauter, lá da minha querida cidade de Chapadão do Sul, terra de grandes amigos. Parabéns pela entrevista falando sobre bem-estar animal. Grande Ney Silva, um abraço para o Miguel Nunes e também para o Humberto Moura, tá? Que está acompanhando o Giro do Boi, te parabenizando, Elisa, pela iniciativa e por você levantar essa bandeira do bem-estar animal. E tem gente perguntando aqui, qualquer tipo de gado a gente consegue implementar as técnicas, inclusive em taurinos, inclusive são perguntas vindas aí da região sul do Brasil. Com certeza, né? Eu estava comentando antes o exemplo da vaca pantaneira, embora ela é adaptada, ela é um exemplo de bós tauros, né? Tauros. E o animal taurino, ele geralmente, né? Claro que isso varia conforme o tipo de seleção, ele tende a ser mais calmo e a ter índices menores, né? Nos trabalhos estatísticos, né? E qualquer velho campeiro ou peão acostumado já percebeu que trabalha com animal cruzado ou animal zebuíno puro, que o taurinos tende a responder melhor, serem mais calmos, né? Então, facilita muito o manejo. E a parte ambiental tem maior impacto na parte de ambiência, o uso de sombras, por exemplo, vai ter um impacto muito maior até nesses animais que têm maior problema pelo fato de terem glândulas sudoríparas menores, né, para eliminar o calor. Isso sem contar na qualidade de carne, tempo de prateleira, né? Animal menos reativo, animal reativo interfere muito no pH da carne. E depois fica difícil você pegar aquela carne muito... E o animal mais calmo, manso, tranquilo, não, a carne é de melhor qualidade, você consegue até passar mais tempo com ela na prateleira, vai interferir no seu paladar, enfim. E eu queria mandar um grande abraço a todos os pecuaristas que levantam a bandeira do bem-estar animal, principalmente aqueles que neste exato momento estão implementando em suas fazendas, Elisa, a redução da marcação a fogo. Por exemplo, tem um amigo aqui no Vale do Paraíba
em São José dos Campos, Fazenda São Clemente, um abraço pessoal da Fazenda São Clemente, que durante a vida do animal, você sabe quantas marcações a fogo ele colocava no gado dele? 14! 14! Você imagina você levar 14 queimada de ferro a fogo incandescente. Hoje só tem uma, pequenininha, a marquinha da fazenda dele. E ele falou, Mauro, isso diminuiu mão de obra, diminuiu, meu gado está mais tranquilo. Ah, olha que maravilha, parabéns a ele. Experimente fazer isso na sua fazenda, depois você me conta aqui, tá bom? Já, Elisa, o que você tem a mais para acrescentar para a gente? E de antemão já queria te agradecer a você representando hoje o Conselho Federal de Medicina Veterinária e, é claro, o Conselho Regional de Medicina Veterinária Gaúcho. Queria aproveitar, Mauro, nesse sentido que tu comentaste, né, da melhoria da qualidade da carne. Por exemplo, um animal muito estressado, que teve o jejum muito prolongado, que não observou, né, tem uma resolução hoje em dia, a 791 de 2020 do MAPA, que talvez nem todos ainda estejam a par, né, que ela trata do transporte de animais de produção e manejo até pré-abate, até insensibilização. Isso aí, se não for observado, o estresse desse animal que vai ter problema, por exemplo, de aumentar o pH e vai dar, por exemplo, a carne escura, seca e firme demais, né? A e DFD ela pode famosa, né? Aquela famosa absorver DFD. a umidade e dar problemas patogênicos, né? E eu queria aproveitar e destacar o papel do zootecnista, né, nesse sentido. É um profissional que está qualificado para ver tanto essa questão do manejo, planejar a infraestrutura, a instalação, o melhoramento também, por exemplo, para índices também de temperamento, o plano nutricional, e é um profissional que tem essa cadeira de bem-estar também, né, na sua formação. Maravilha, então. Grande Elisa, obrigado, batendo um papo comigo direto da minha querida cidade de Bagé. Elisa Osmari, né? Ela que é zootecnista e também membro da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia. Queria agradecer, como eu disse, estava falando direto da minha querida cidade de Bagé, terra de grandes amigos. Um abraço para todos os gaúchos. Obrigado por esse bate-papo, pelos esclarecimentos, Elisa. Eu que agradeço, Mauro, essa oportunidade, né? E nós da Comissão de Bem-Estar Animal estamos trabalhando também para facilitar e tentar destravar o máximo possível a burocracia nesse sentido, sem prejudicar o bem-estar dos animais. É claro, e conte com a gente sempre, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana.